Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus. Retrato de sua vida e obra. Lição 7. Sua vida pode mudar da água para o vinho. Texto básico, João 2, 1 a 11. Introdução. Stênio Márcios é um pastor e compositor presbiteriano. Uma de suas músicas tem como título O Amigo da Festa e fala exatamente sobre a passagem que vamos estudar nesta lição. Na música, Stênio interpreta e reconta lindamente o episódio ocorrido em Caná da Galileia, mostrando atenção e seriedade do problema de acabar vinho em uma festa daquela época, e como Jesus veio e solucionou o problema, salvando a festa de casamento. Essa tem sido uma interpretação bastante conhecida desse texto, especialmente em festas de casamento. Mas será esse o único objetivo dessa passagem? Nesta lição, vamos aprender que, além dessa aplicação importante e abençoadora, João também ensinou outras verdades profundas a respeito da identidade de Jesus Cristo, como seus milagres sempre faziam. Tópico 1. 3 dias depois. João 2, 1 e 2. 3 dias depois de quê? Nem todas as narrativas da Bíblia mencionam o tempo preciso decorrido, especialmente em relação a outro evento narrado. Mas, nesse texto, João começa com essa informação temporal, contando ao leitor que o fato a seguir aconteceu 3 dias depois do último evento narrado. É claro que, com essa informação, devemos nos perguntar: qual foi o evento anterior? Foi a vocação dos discípulos Filipe e Natanael. João 1, 43 a 51. Curiosamente, entretanto, a passagem de Filipe e Natanael, por sua vez, começa com a expressão no dia seguinte. Ao repetir o mesmo processo várias vezes, você vai descobrir o que vou mostrar em uma tabela abaixo. A primeira semana do Evangelho de João. Primeiro dia, João 1, 19, 28. João Batista testemunha não ser o Cristo, mas a voz que anuncia a vinda dele, conforme profetizou Isaías. Segundo dia, João 1, 29 a 34. João Batista anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus e diz que o batizou e viu o Espírito descer sobre ele.
Terceiro dia, João 1, 35 a 42. João Batista anuncia Jesus como Cordeiro de Deus. André e Pedro se tornam discípulos de Jesus. Quarto dia, João 1, 43 a 51. Filipe e Natanael se tornam discípulos de Jesus. Sétimo dia, João 2, 1 a 11. O casamento em Caná da Galileia. Observe que a primeira semana, relatada em João, culmina com o casamento. As bodas acontecem no sétimo dia, o dia do descanso na história bíblica. Desse modo, João prepara o leitor atento para o fato de que não vai falar simplesmente sobre um casamento. Aliás, devemos lembrar que esse é o mesmo apóstolo João que escreve o livro de Apocalipse, culminando com um casamento. Apocalipse 19, 7 a 9, 21, 2, 9 e 10. Também, em João 3, 29, João Batista afirma que Jesus é o noivo, e ele mesmo é somente o amigo do noivo que se alegra no casamento do noivo com a noiva. As Escrituras usam o casamento tanto no Antigo, Oséias 1 a 2, Isaías 54, 5, 62, 5, Jeremias 3, 14, Ezequiel 16, 23, quanto no Novo Testamento, Mateus 19, 15, 22, 1 a 14, 25, 1 a 13, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 32, como uma ilustração do relacionamento entre Deus e o seu povo. Assim, o casamento de Caná da Galileia, como todos os outros, aponta para o maior casamento de todos, no qual Jesus Cristo, o Senhor, vai limpar a sua igreja de todas as máculas e tomá-la para si de uma vez por todas e para sempre. O que fez toda a diferença no casamento de Caná e continua fazendo nos casamentos desde então e possibilita um relacionamento de união com Deus, fica explícito no versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Em sua vida e em seu casamento, é a presença de Jesus que lhe possibilita desfrutar do descanso preparado por Deus para você. Tópico 2. Ainda não chegou a minha hora. João 2, 3 a 5. O vinho acabou. Maria leva o problema até Jesus. Ele fala de uma maneira um tanto ríspida com sua mãe. Jesus diz algo esquisito sobre sua hora não ter chegado. E Maria, aparentemente ignorando o que Jesus havia dito, diz aos serventes da festa para obedecerem a Jesus em tudo que ele ordenar.
tudo muito estranho. Tente compreender. A família do noivo era responsável por prover vinho ao longo dos 7 dias de festa do casamento. Ficar sem vinho em uma festa de casamento era uma gafe social que se tornaria motivo de piadas durante anos. Passar vergonha no dia do casamento era bastante ruim. A maneira como Jesus fala com Maria não é a mais normal de um filho falar com sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Isso fica claro em vários textos que usam expressão semelhante. Juízes 11:12, 2 Samuel 16:10, 2 Crônicas 35:21, Mateus 8:29 e Lucas 8:28. Parece que Maria extrapolou seu papel de mãe do Messias ao querer manipular Jesus de algum modo. Quanto ao ainda não é chegada a minha hora, João está nos comunicando mais do que parece à primeira vista. A palavra hora aparece no Evangelho de João, em grego, 26 vezes. Essa é a segunda ocorrência. A hora de Jesus em João é a hora da adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 23. Hora da ressurreição dos mortos. João 5, 28. E, principalmente, a hora da morte de Jesus. João 7, 30. E de sua glorificação. João 12, 23, 17, 1. De algum modo, Jesus ligou o milagre que Maria estava pedindo que ele fizesse à hora de sua morte e glorificação. Ainda assim, Maria diz aos serventes que obedeçam o que ele mandar. Porque, mesmo diante da resposta um tanto dura de Jesus, ela ainda tinha esperança que ele agisse? Não há como saber pelo relato. O fato é que existe um problema no casamento. Ter Jesus em seu casamento e em sua vida tem potencial para mudar alguma coisa? Tópico 3. As talhas de pedra. João 2, 6 a 8. À primeira vista, parece que esses versículos apenas acrescentam informações necessárias para a descrição do sinal que Jesus fez. Não é bem assim. A informação dada por João de que aqueles potes eram usados para purificações é muito importante. O que eram essas purificações? Os fariseus da época de Jesus impunham sobre si mesmo o dever de praticar várias lavagens cerimoniais, especialmente antes de comer. Mateus 15, 1 e 2, Marcos 7, 3 e 4. Assim, era comum haver nas casas esses potes de pedra cheios de água, a fim de que as pessoas lavassem as suas mãos antes de comer, podendo fazer uma refeição
cerimonialmente pura. Em suma, esses potes de pedra eram um símbolo da salvação pela prática das tradições e um símbolo da velha dispensação da aliança. Toda aquela água foi transformada em vinho de maneira sobrenatural pelo poder de Jesus. Os potes de pedra ficaram repletos de vinho de ótima qualidade. No Antigo Testamento, a abundância de vinho de ótima qualidade é uma das promessas de Deus para a era messiânica. Isaías 25:6, Jeremias 31:12 e Amós 9:13 e 14. Assim, mais do que apresentar Jesus como um solucionador de problemas do dia a dia, João o caracteriza como o Messias que veio inaugurar a nova aliança. Aquele que purifica o ser humano com o seu próprio sangue. Ainda que não de maneira totalmente clara, esse texto apresenta Jesus como quem, por meio de sua morte, vai possibilitar o grande casamento de Yahvé com o seu povo purificado com sangue. No contexto anterior, Jesus foi apresentado como a Palavra, o Verbo de Deus, João 1:14, que traz graça e verdade, enquanto Moisés trouxe a lei, João 1:17, o unigênito que revela o Pai, João 1:18, aquele cujo caminho foi preparado pela voz do que clama no deserto, João 1:19-28, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, aquele que batiza com o Espírito Santo, João 1:33, o Filho de Deus, João 1:34, o Messias, João 1:41, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, João 1:45, Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, João 1:49, o Filho do Homem, João 1:51. No contexto posterior, Jesus é aquele que se torna o templo, João 2:13-22, aquele que precisa ser crido para que se tenha a vida eterna, João 2:23 e 3:21, a luz que deve ser amada, João 3:19, o noivo, João 3:29 e 30, aquele que vem do céu, João 3:31-36, e aquele que dá a água da vida, transforma a adoração em uma adoração em espírito e em verdade, e é o Salvador do mundo. João 4:1-42. Tópico 4. Manifestou a sua glória. João 2:9-11. E o relato chega à sua conclusão. Jesus de fato transformou água, H2O, em vinho, água, álcool, ácido tartárico e málico, fenólicos, proteínas, açúcares, fermentos, minerais, gás carbônico, terpenos, glutationa, metoxipirazinas e acelato de átila.
E ele fez isso, não com uma molécula e dentro de um laboratório, mas com centenas de litros de água e a partir do nada. João deixa clara a autenticidade do milagre, o testemunho sobre a superioridade do vinho criado por Jesus. Tratou-se de um sinal, porque sinalizou a identidade do próprio Jesus. Esse sinal manifestou a glória de Jesus, sendo Deus. Tem poder para fazer coisas sobrenaturais. E o fato de seus discípulos terem crido nele. João 20, 30 e 31, 21, 24 e 25. E você? Consegue crer em Jesus ao ler e estudar esse relato? Você confia nele? Descansa nele? Você consegue ver a glória de Cristo? Conclusão: a transformação da água em vinho sinalizou que Jesus era o Messias esperado, que inaugurou a nova aliança, abolindo os rituais de purificação da antiga aliança e purificando seu povo com o seu próprio sangue. Aplicação: com Maria aprendemos como não ir a Jesus. Não devemos ir a ele como se pudéssemos lhe dizer o que fazer, ou em posição de exigir algo dele. Esqueça essa história de decretar e fazer exigências a Jesus. Ele é o Senhor. Convide Jesus para o seu casamento e sua vida, submetendo-se ao que ele ensina na Escritura. Como Maria, vá até Jesus com seus problemas. Como os servos, faça tudo o que Jesus disser. E o Senhor, no tempo dele, a seu modo, transformará problema em solução, vergonha em louvor, coisas ultrapassadas em coisas novas e boas, vergonha em glória para ele. Concluímos a leitura da lição 7. Sua vida pode mudar da água para o vinho. Texto básico, João 2, 1 a 11. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.